E aí, hoje a gente vai entrar de cabeça num dos debates assim mais malucos e fascinantes do nosso tempo. De um lado, uma ideia filosófica super poderosa. Do outro, um teorema matemático que bota tudo em xeque. A grande pergunta é: será que a nossa realidade é, na verdade, um programa de computador? Pois é, a pergunta é essa mesma. Estaríamos vivendo dentro de um videogame cósmico? Eu sei, parece papo de ficção científica, né? Mas a coisa é levada muito a sério. E quando eu digo sério, eu tô falando de gente, assim, com uma das mentes mais brilhantes que a gente tem hoje em dia. E olha só quem tá nessa conversa. Não é pouca gente, não. A gente está falando de cientistas da computação do MIT, filósofos de Oxford, tecnólogos como Elon Musk, astrofísicos como Neil deGrasse Tyson. Ou seja, não é uma teoria qualquer de canto de internet. É gente de peso que está, no mínimo, considerando a possibilidade. E isso faz a gente ter que olhar para essa questão de um jeito completamente diferente, né? Então, vamos lá. Para começar, vamos entender o argumento a favor da simulação. De onde vem essa ideia? A base dela vem de uma lógica que é, ao mesmo tempo, super simples de entender e, nossa, incrivelmente poderosa. Uma das explicações mais fáceis de pegar é a do Rizwan Virk, um cientista da computação do MIT. Pensa comigo na evolução dos videogames. A gente saiu do Pong, aqueles 2 tracinhos e um pontinho, para hoje ter mundos em realidade virtual que são quase idênticos à realidade. A lógica dele é: se essa evolução continuar, é meio que inevitável que a gente chegue num ponto em que vai ser possível criar simulações impossíveis de diferenciar do mundo real. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Se isso é possível, será que já não aconteceu? E o Virk não tá só jogando a ideia no ar, não. Ele, que entende tudo de criar mundos virtuais, coloca a chance de já estarmos numa simulação em 70%. É muita coisa. É uma convicção bem forte que vem de quem realmente entende do riscado. Mas a base mais, digamos, robusta para essa hipótese toda vem da filosofia. E é aqui que a coisa fica séria de verdade. A gente vai para o coração do argumento filosófico que foi proposto por um filósofo de Oxford chamado Nick Bostrom. E se prepara, porque é aqui que a ideia fica quase impossível de ignorar. Mas antes, a gente precisa entender um termo-chave aqui: simulação de ancestrais. Imagina só, uma civilização no futuro, muito, mas muito mais avançada que a gente. Com computadores superpotentes, eles poderiam querer, por exemplo, estudar o passado. E como eles fariam isso? Rodando simulações super detalhadas da vida dos seus antepassados, ou seja, de nós. Isso é uma simulação de ancestrais. E aí vem o famoso trilema do Bostrom. A lógica dele é a seguinte: uma dessas 3 coisas tem que ser verdade. Não tem para onde correr. Primeira opção, a gente se extingue antes de conseguir criar essas simulações super realistas. Fim de papo. Segunda opção, a gente até consegue a tecnologia, mas as civilizações super avançadas simplesmente não têm interesse em rodar simulações dos seus antepassados. Talvez achem chato, sei lá. Agora, se as 2 primeiras opções forem falsas, aí a coisa muda de figura. E a gente entra na terceira opção. O número de simulações vai ser absurdamente maior que o número de realidades base, a original. E por pura probabilidade, é quase certo que a gente está dentro de uma dessas simulações. Parece uma lógica de ferro, né? Faz todo sentido. Pois é, mas é aqui que a nossa história tem uma reviravolta das esquelas. Porque a matemática chega para dizer: opa, não é bem assim. E ela traz uma objeção que abala a base do argumento inteiro. Essa citação resume o contra-argumento perfeitamente. Um grupo de matemáticos basicamente afirma que isso é impossível, que a própria estrutura do nosso universo impediria qualquer computador de simular o mundo como ele é. E se for isso? E se a realidade tiver coisas nela que simplesmente não podem ser calculadas, não podem ser transformadas em código? E se o universo for, na sua essência, impossível de simular? E, de novo, isso não é só achismo. Tem um estudo recente que argumenta exatamente isso, que a realidade pode funcionar de um jeito que está além do alcance de qualquer algoritmo. A ideia é que, por mais potente que um computador seja, ele sempre vai ter um limite, os algoritmos. Mas e o universo? Talvez ele não tenha esse limite. E a base para essa afirmação vem de um dos teoremas mais doidos e importantes da matemática. Chegou a hora de conhecer a arma secreta dos matemáticos contra a hipótese da simulação. Tudo gira em torno de um conceito chamado Teorema da Incompletude de Gödel. Falando de um jeito bem simples, o que o matemático Kurt Gödel provou foi o seguinte:
Qualquer sistema lógico fechado, tipo um programa de computador, tem limites. Sempre vão existir verdades dentro desse sistema que ele mesmo não consegue provar usando as suas próprias regras. É como se fosse uma parede que a própria lógica não consegue pular. Para essa ideia deixar de ser abstrata, olha só essa frase. Não é possível provar que esta sentença verdadeira pode ser provada. É um nó na cabeça, né? É um paradoxo. Pensa bem. Se você consegue provar que ela é verdade, a frase se torna falsa. Mas se ela não pode ser provada, ela é verdadeira. Um computador que só funciona com lógica formal simplesmente trava. Ele não consegue resolver isso. Mas a gente consegue entender o paradoxo. E isso levanta uma possibilidade fascinante. Talvez a nossa consciência funcione de um jeito que não é puramente baseado em algoritmos. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado, os computadores, que são limitados por regras formais, por aquilo que pode ser provado. Do outro, o universo, que talvez tenha essas verdades godelianas, coisas que são verdade, mas que nenhum algoritmo consegue calcular ou provar. E se o universo for assim, bom, aí uma simulação perfeita 100% fiel se torna matematicamente impossível. E aí, como é que a gente fica no meio disso tudo? De um lado, um argumento filosófico baseado em estatística, que é super convincente, do outro, uma barreira matemática que parece impossível de derrubar. Vamos colocar os dois frente a frente para fechar o raciocínio. Resumindo, a briga é o seguinte: a hipótese da simulação é um jogo de probabilidade. A lógica é, se é possível fazer muitas cópias de algo, a chance é que a gente esteja em uma das cópias e não no original. Já a refutação matemática é sobre possibilidade. Ela questiona a premissa básica. E se, fundamentalmente, não for possível fazer uma cópia perfeita? E essa briga nos leva direto para a última grande questão. No fim das contas, a gente fica com essa pergunta que é gigantesca. Será que a nossa realidade é um programa, um código do qual a gente não pode escapar? Ou será que ela é uma verdade mas tão complexa que ela vai além da própria lógica que a gente usa para tentar entender o mundo? A resposta continua em aberto, deixando a gente aqui pensando sobre a natureza da nossa própria existência. Valeu por acompanhar a gente nessa viagem.